Muito difícil provar suas suspeitas, já que ninguém sabia do seu paradeiro como está afirmando. Porém, eu vou investigar assim mesmo, pelo menos é um começo, já que não tínhamos nenhuma informação sobre o que poderia ter sido a causa deste crime. Muito obrigada, doutor. E quanto a mim, preciso ficar aqui na cidade ainda. Sim, preciso que esteja aqui para poder depor novamente, caso seja confirmado suas suspeitas. A senhora agora é a única testemunha do que pode ter acontecido com aquela jovem. Está bem, eu vou ficar na cidade, porém vou deixar a boate e arrumar um outro lugar para ficar até que o senhor possa me liberar para que eu vá embora. E afinal, se o que eu disse para o senhor for verdade, eu ainda posso estar em perigo e não quero correr o risco de prejudicar novamente outro inocente. Isto é verdade. Vou pedir a colaboração dos policiais de sua cidade e, se conseguir qualquer informação positiva sobre suas suspeitas, aí então eu posso lhe fornecer alguma segurança, mas até lá a senhora terá que cuidar disso sozinha. Foi Chico quem respondeu: isto o senhor pode deixar que eu faço. Vou tomar todo cuidado com Dona Margot. Ótimo. Então ficamos assim. Vou fazer o meu trabalho e espero que muito em breve possa lhe dar alguma notícia. Só mais uma coisa. Gostaria que assim que a senhora estiver instalada me avisasse seu novo endereço, pois se precisar saberei onde encontrá-la. Pode deixar, eu telefono para o senhor avisando. Margot deixou a delegacia sentindo-se mais aliviada, e apesar de saber dos riscos que estava correndo, seu coração parecia confirmar com aquele sentimento, que realmente ela estava disposta a mudar e aquela sua atitude poderia ser o primeiro passo para conseguir isto. O delegado, de sua parte, começou imediatamente as investigações. Solicitou à policial responsável da cidade natal de Margot um levantamento sobre o coronel, e se havia ali qualquer registro sobre uma possível queixa sobre Margot. Uma vez que este for enganado por ela, talvez tivesse feito alguma denúncia sobre isto. Já passavam das 20 horas, quando Ciro e Isa bateram na porta da casa de Tião. Este estava atento na sala esperando pela chegada dos companheiros e não demorou a atendê-los. Ainda bem que chegaram, estava ansioso para saber sobre o serviço, disse ele aos amigos. Bem, aqui estão os jornais da cidade. É só você ler e nos pagar, pois estamos com pressa. Precisamos descansar para podermos seguir viagem amanhã. Tião pegou os jornais enquanto lia, quis saber o motivo da pressa dos amigos. Já falei que conseguimos outro serviço e o dinheiro não é pouco, por isso não queremos perder o negócio, respondeu Ciro, evitando entrar em detalhes com Tião. Mas aqui está escrito que a moça que morreu se chamava Mabel? Disse Tião terminando a leitura de um dos jornais. Ora, este era o verdadeiro nome dela. Margot era só um apelido que ela usava. Ou você não sabe que estas mulheres nunca usam seu nome verdadeiro no trabalho, afirmou Ciro com convicção, pois já havia ensaiado a resposta durante toda a viagem. Tião coçou a cabeça. Mas depois acabou aceitando a resposta do amigo, afinal ele sabia que era assim mesmo que elas faziam e estava ali no jornal, a mesma boate, no mesmo dia em que eles haviam dito que ela chegaria. Está tudo certo, concluiu. Pegou o dinheiro que trazia num saco e entregou aos companheiros. Está aqui o que foi combinado. Ciro abriu o pacote e apesar de haver pouca claridade no lugar, pôde ver algumas notas. Nem preciso conferir, sei que você não é de quebrar os acordos que faz. Não mesmo. Mas e se eu precisar de vocês novamente, onde devo procurar? Por enquanto não temos um endereço certo. Depois que a gente se instalar, eu telefono para você e aviso onde estamos, não é, Zé? É sim, bom, então boa viagem para vocês, e vou esperar por seu telefonema. Pode esperar, só não vou telefonar, caso as coisas saiam errado neste serviço. Como assim? Quis saber, Tião. É que o serviço é grande e arriscado, se sair algo errado, teremos que nos esconder por uns tempos.
O outro concordou e Tião deu-se por satisfeito com as respostas, pediu para guardar os jornais e estes não se opuseram. E após uma rápida despedida, saíram deixando Tião com a certeza que tudo estava resolvido sobre o caso de Margot. Na manhã seguinte, Zé juntou a família e o que pôde de sua casa e, juntamente, com Ciro pegaram a estrada. Mesmo sem rumo certo, sabiam que qualquer lugar seria melhor do que ficar ali correndo o risco de Tião descobrir a farsa que eles haviam tramado. Capítulo 18. Joana acordara cedo naquele dia e viu que Antônio ainda dormia. Já há alguns dias que conversara com Marcelo e não tivera ainda a oportunidade que precisava para fazer o que haviam combinado sobre Antônio, pois este chegava sempre muito cansado da mercearia. Mas aquele parecia ser um bom momento para deixar o livro ali na cama, enquanto ia até a cozinha fazer o café. Levantou-se com cuidado e saiu deixando o livro sobre seu travesseiro. Não demorou muito para que Antônio entrasse na cozinha lhe chamando a atenção, por não estar cumprindo o repouso. Você não devia estar deitada. Só me levantei, porque ontem você chegou muito cansado e precisava descansar. E afinal não estou fazendo nenhum esforço, só coloquei a mesa e preparei nosso café da manhã. Vamos, sente-se aqui e vamos conversar um pouco, disse ela sentando-se também. Antônio suspirou vendo que não adiantaria falar mais nada, mesmo porque imaginava que Joana estivesse cansada de ficar ali no quarto durante todo o tempo, justo ela que sempre fora muito ativa. Ainda bem que as crianças não haviam acordado, pensou ele. Queria mesmo conversar com Joana sobre o livro que encontrara. Será que sua mulher estava se metendo com estas coisas? Joana, encontrei um livro muito estranho lá em nosso quarto. Ele é seu? É sim, respondeu ela com tranquilidade. Foi Maurício quem me deu de presente. Devia ter imaginado que isto era coisa de seu irmão. Ele sempre foi muito estranho. Espero que não esteja se aborrecendo com estas besteiras, pois lembre-se do que o médico disse. Eu não estou me aborrecendo, muito pelo contrário, tenho passado horas muito agradáveis com esta leitura e tenho aprendido muito com este livro. Antônio admirou-se com a convicção destas palavras. Joana nunca fizera qualquer menção a respeito deste assunto, pelo contrário, não gostava de falar nem sobre os pais que já haviam morrido. Não sabia que estava se simpatizando com este tipo de coisa. Sempre me pareceu que você não acreditasse nisso e, até mesmo, que tivesse um pouco de medo, pois sempre evitou falar dos mortos. É verdade, eu não gostava desse assunto e confesso que tinha medo, não sei se dos mortos ou da morte em si. Mas lendo este livro, aprendi que como qualquer pessoa o que eu sentia na realidade era medo do que eu não conhecia. A morte era algo para a qual eu ainda não havia encontrado uma resposta que me satisfizesse, que preenchesse todas as lacunas de dúvidas que eu tinha a este respeito. Joana calou-se, queria que Antônio dissesse algo sobre o assunto. Este ficara surpreso com as palavras da esposa, e depois de pensar um pouco acabou fazendo o que Joana desejava. Realmente acredito que todos nós tenhamos muitas dúvidas sobre a morte e sobre o que há do outro lado, pois eu penso que deve existir alguma coisa depois da morte, mas não imagino o que seja. E afinal, ninguém que eu conheça que tenha morrido veio me contar algo sobre isto. Mas eu não acredito que haja em algum livro as respostas para as dúvidas que eu tenho, pois quem escreve os livros são os vivos. Eu acho que só saberemos as respostas quando chegar a hora da nossa morte. Aí é que você se engana, disse Joana com firmeza na voz. Maurício me disse que existem muitos livros sobre este assunto, inclusive um que se chama O Livro dos Espíritos, que foi escrito por espíritos através de médiuns e que este é um livro de perguntas feitas pelos encarnados. É assim que são chamados os vivos aqui na Terra, com respostas ditadas pelos desencarnados ou espíritos. Antônio assustou-se com aquilo, nunca ouvira falar de algo assim. Sabia da existência de pessoas que viam e conversavam com mortos, que eram chamados de médiuns,
mas nunca soubera de nenhum que escrevesse um livro ditado por espíritos. Joana, notando seu espanto, continuou. Ele disse que iria me presentear com um livro desse, caso eu gostasse deste que estou lendo e me interessasse em continuar estudando sobre o assunto. Pelo que vejo, você está mesmo convencida de que tudo o que tem lido é real. Sim, pelo que li até agora sinto que é verdade, pois a prova de tudo está no nosso dia a dia. Quando estudamos e começamos a colocar em prática, vemos que as coisas se encaixam. É impossível não perceber como tudo funciona. Antônio ficou pensativo, achou que tudo parecia muito fácil para ser verdade. Já ouvira falar de muitos impostores que gostavam de tirar proveito de pessoas inocentes. Depois concluiu. Já que está se sentindo bem com o que vem fazendo, não vejo problema algum que você continue a ler estes livros, mas tome cuidado, pois sabe que seu irmão sempre teve um comportamento meio estranho, falava coisas diferentes. Não quero que se decepcione com tudo isto. De minha parte, penso que será melhor esperar para ter certeza de tudo isto quando eu morrer. E já estava se levantando da mesa para ir à mercearia, quando Joana disse. Mas não é só meu irmão que conversa comigo sobre isto. Marcelo também estuda sobre o assunto e tem gostado muito, pelo que diz. Joana sabia que Antônio podia questionar sobre o comportamento de Maurício, mas jamais faria isto a respeito de Marcelo. O quê? Marcelo também perde tempo com isto. E voltou a sentar-se, tal foi seu espanto. Pelo que me consta, para ele isto não é de forma alguma uma perda de tempo, muito pelo contrário. Ele me disse levar muito a sério seus estudos sobre o assunto. Diz ter encontrado as respostas que vinha buscando para sua vida através da espiritualidade. Antônio estava boquiaberto com o que Joana acabara de lhe contar, porém não teve tempo para perguntar mais nada, pois neste instante Daniel e Sérgio entraram na cozinha e ele percebeu que acabara se atrasando para abrir a mercearia. Joana fez questão de acompanhá-lo até o portão com a promessa de ir se deitar assim que entrasse. Precisava pedir a ele que não comentasse com claro o que ela lhe contara, já que esta não sabia dos estudos de Marcelo a esse respeito. No caminho até a mercearia, Antônio não conseguia deixar de pensar sobre aquilo. Marcelo acreditando naquelas coisas. Seu cunhado tudo bem, pois sempre fora diferente, e não possuía muito estudo. Seria fácil ser enganado por algum espertalhão. Mas Marcelo era um rapaz estudado, que sempre tivera uma boa condição financeira e sempre frequentara bons lugares, não cairia na conversa de qualquer um. E por que ele nunca dissera nada a ele nem mesmo para a noiva? Será que Marcelo estava em apuros? Pensou ele. Sim, só pode ser isto, ele deve estar com algum problema, por isso procurou este tipo de coisa. Deve estar desesperado e não nos contou nada. Para não ser repreendido, pois sabe que eu e Clara não seríamos tolos de acreditarmos em tudo que se diz existir por aí. Estava resolvido, iria almoçar com Marcelo naquele dia, pois precisava ajudá-lo. E assim, quando o movimento da mercearia diminuiu, Antônio deixou os meninos cuidando de tudo e foi até o escritório de Marcelo. Ao chegar, encontrou-o de saída. Já de saída para o almoço? Perguntou cumprimentando-o. Não, preciso entregar estes documentos a um cliente antes disto. Bom, se não se incomoda, gostaria de acompanhá-lo e depois, poderíamos almoçar juntos. Não vejo problema algum, mas me diga, aconteceu algum problema com Joana ou com você? Quis saber Marcelo, pois estranhou a presença do amigo e o convite para o almoço. Não, está tudo bem. Só gostaria de conversar com você um pouco. Se assim, está bem, será ótimo almoçarmos juntos. Você sabe como adoro uma boa conversa com um amigo. Marcelo bateu no ombro de Antônio com satisfação vendo que este realmente parecia bem. Depois de terminado o encontro com seu cliente, Marcelo levou Antônio até um restaurante que costumava frequentar, e assim que se virou acomodados, Antônio foi direto ao assunto,
pois estava muito preocupado com aquela história. Marcelo, sempre fomos amigos, não é? Sim, mas por que a pergunta? Bem, é que estive conversando com Joana esta manhã e ela acabou me contando que você, assim como meu cunhado, estão se envolvendo com coisas ligadas a espíritos e tudo mais. Marcelo entendeu que Joana devia ter contado a Antônio sobre seus estudos, e mesmo vendo o espanto do amigo, achou melhor tratar o assunto com a máxima naturalidade possível, já que Antônio parecia estar mesmo muito impressionado com aquilo. É verdade, já comentei com Joana sobre alguns estudos feitos por amigos meus, pessoas muito cultas e com maior conhecimento sobre o assunto do que eu. E exatamente por se tratar de um assunto tão delicado, eu só resolvi me envolver com isto, tendo como mestres pessoas de minha total confiança, as quais conheço e sei tratar-se de gente honesta e responsável. Mas Marcelo, você acredita mesmo que existam todas essas coisas que dizem por aí? Sem dúvida. Venho acompanhando em minha vida muitas situações em que tive a comprovação de tudo o que estudo. Não posso duvidar, pois além da teoria, a prática vem me provando sua veracidade. Antônio percebeu que o amigo estava convicto em suas palavras, achou melhor não criar uma discussão sobre o assunto, mesmo porque ele próprio não tinha conhecimento suficiente para argumentar e provar a Marcelo que talvez este estivesse sendo enganado por alguém que pudesse explorar-lhe a fé. Então, em tom amistoso, quis saber os motivos que o levaram a se envolver com isto, pois se ele afirmasse ter algum problema, Antônio teria certeza de sua suspeita. Marcelo, me explique uma coisa, o que leva um homem como você, educado, formado, com boas condições financeiras a se envolver com estas coisas? Você tem algum problema de saúde ou está com alguma dificuldade? Marcelo percebeu a intenção de Antônio em questioná-lo sobre isto, e resolveu não perder a oportunidade de expor para o amigo tudo o que sentia e pensava sobre a espiritualidade. Sabe, Antônio, eu posso dizer que sou um privilegiado, pois encontrei a espiritualidade em meu caminho de uma forma muito branda e suave, algo gostoso de se experienciar. Não entendo, o que está falando? Vou lhe explicar. Muitas pessoas vão na busca de algum aprendizado, somente quando a vida lhes exige isto através de problemas como você mesmo colocou ou através de interferências espirituais, que podem acontecer mesmo sem conhecermos ou acreditarmos em sua existência. No meu caso foi muito diferente. Marcelo esperou alguns minutos e vendo que o amigo observava atentamente, prosseguiu sua narrativa. Quando eu ainda cursava o 4º ano de Direito, após receber alguns amigos em minha casa, para estudarmos um processo que nos foi entregue por nosso professor, convidei-os para um lanche e um bate-papo ali no jardim, onde ficamos até muito tarde da noite. Com isto, na hora de irem embora, meu amigo Cláudio, o qual você conheceu na formatura de Clara. Lembra-se? Sim. Lembro-me de seu amigo, ele sentou-se em nossa mesa e era muito agradável sua companhia, ele animou a conversa aquela noite. Exatamente, ele ao deixar minha casa, esqueceu sobre um dos móveis um pequeno embrulho que trazia na mão, pois viera de táxi, já que seu carro estava em manutenção na oficina. No dia seguinte, quando Edna encontrou o embrulho, lembrei-me que pertencia a ele e por isso lhe telefonei para avisar. Depois de lhe informar sobre o esquecimento do embrulho, ele acabou me presenteando com o mesmo. Disse se tratar de um livro que havia comprado para um outro colega de classe, mas já que a vida o fizera esquecê-lo ali em minha casa, acreditava ter nisto algum motivo, pois afirmou que nunca antes se esquecera de algum pertence seu em lugar nenhum. Antônio prestava muita atenção nas palavras de Marcelo. Parecia procurar uma falha para poder lhe provar que estava sendo enganado. Porém, este prosseguiu sua narrativa sem se alterar com a ansiedade do amigo. Quando terminei a conversa, abri o embrulho e encontrei um livro intitulado O Livro dos Espíritos. Achei o nome muito sugestivo e comecei a folheá-lo na mesma hora, afinal era sábado e teria todo o dia livre, já que só veria Clara no final da tarde.
Passei todo aquele dia lendo o livro e a cada página lida, mais páginas queria ler. Tão fascinante era o assunto ali tratado e a forma simples como tudo era colocado e explicado, que não me cansava de lê-lo. Quando me vi obrigado a interromper a leitura por causa do horário que havia marcado com Clara, tive a certeza de ter encontrado ali um assunto que merecia muito minha atenção. Tudo o que havia ali mexera comigo. Sentia que precisava conversar com Cláudio para tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos de vista e, antes mesmo de terminar o livro, já havia marcado um encontro para uma conversa no domingo. E assim foi. Ele me explicou com mais clareza essa nova forma de sentir a vida, como ele mesmo diz, e me contou sobre seus estudos e sobre o grupo ao qual ele é fundador e dirigente já há alguns anos. Fiquei muito admirado com tudo o que ele me dizia, pois Cláudio é um rapaz jovem, mais novo do que eu até, e mesmo assim já se dedicava com tanto afinco ao estudo da espiritualidade. Conhecendo-o já há algum tempo e sabendo que se tratava de pessoa de família respeitada e muito séria, não tive como questionar a integridade de tal grupo, pois ele me informava que fundara o grupo com total apoio dos familiares, já que todos seguem a mesma filosofia de vida. Quando terminou, notou que Antônio estava cismado, achou melhor aguardar e deixar que o amigo se manifestasse primeiro. Depois de algum tempo, como Marcelo já previa, Antônio perguntou: "Mas será que seu amigo não deixou este livro ali de propósito para lhe sugerir a leitura, já que você mesmo afirmou ser o título do livro muito sugestivo?" "Não acredito nisto, mesmo porque isto não muda em nada o fato de ter sido eu que me interessei pelo assunto e o procurei para obter maiores explicações. Caso ele tivesse deixado propositadamente o livro ali, mas eu não quisesse lê-lo, não teria acontecido nada. Somos nós que temos que ir na busca das coisas as quais queremos conhecer. Ninguém irá fazer aquilo que cabe a você fazer. Além do que, Cláudio não é desse tipo de gente que tenta nos convencer sobre o seu modo de ver as coisas. Muito pelo contrário, sempre nos fala de que só se aprende realmente determinada lição após experienciá-la, que nunca ninguém conseguirá fazer que uma pessoa compreenda uma lição se ainda não tiver passado por ela. E mesmo assim, quantos de nós não precisa passar várias vezes por situações semelhantes para conseguir aprender realmente o que é preciso?" Antônio ficou pensativo. Tinha que concordar que a colocação de Marcelo era clara. Ele fazia o que queria, não estava sendo pressionado a nada como ele suspeitara. Parecendo ler seus pensamentos, Marcelo acrescentou: "Sabe, Antônio, como já lhe disse, conhecia Cláudio já há alguns anos e durante todo este tempo, ele nunca, em momento algum, comentou algo sobre o assunto. Nem na faculdade nem nas rodas de bate-papo, sempre foi um bom amigo, um rapaz animado e brincalhão. E em todos os lugares em que vamos, ele sempre faz ou encontra amigos. É realmente uma pessoa muito agradável, como você mesmo pôde comprovar naquela noite." Antônio não podia negar isto. Conhecera o rapaz e lembrava-se que naquela noite ainda estava com aquelas ideias sobre Joana, e que depois que este chegara ali na mesa, até mesmo ele que estava tenso e mal-humorado, acabou participando da conversa e sentiu-se mais animado. Sendo assim, teve que concordar com Marcelo. "Olha, tenho que admitir que o rapaz realmente me parece uma boa pessoa, e eu não tenho argumentos para questioná-lo, mas gostaria de pedir que tome cuidado para não se envolver com coisas perigosas e que não sabemos como funcionam. Não é que eu não acredite nos espíritos, acredito sim, até expliquei isto a Joana, mas não sei se o melhor não é esperar, para quando eu também for um e assim comprovar e aprender o que preciso. Já temos tanta dificuldade para entendermos a vida, quem dirá a morte? Aí é que está o motivo que me levou a juntar-me a este amigo no seu grupo de estudos. Você é um espírito, só que está usando um corpo de carne para experienciar diversas situações aqui na Terra. A vida nada mais é do que aprendizado, que fará com que cresçamos para atingirmos maior compreensão e equilíbrio, para que,
Ao voltarmos à pátria espiritual, estejamos prontos para uma vida eterna, plena e abundante de trabalhos e conquistas. Quer dizer que eu já sou um espírito? E que este corpo é como uma roupa que eu vou tirar quando morrer? É exatamente isto, só que o assunto é muito amplo e envolve muitas outras coisas. Sinto que o melhor que você tem a fazer é pensar sobre o que conversamos, e depois que tiver assimilado um pouco de tudo isto, marcaremos um novo encontro para conversarmos. Marcelo sabia que não adiantava ficar ali bombardeando o amigo de informações que ele ainda não era capaz de compreender. Antônio fora até ali com uma finalidade e acabara sendo obrigado a se desarmar de suas resistências, mediante as colocações que ele usara para lhe mostrar sua forma de ver as coisas. Sabia que o amigo estava abalado com todas aquelas novidades. Precisaria de tempo para questionar a si mesmo e aos seus velhos valores e opiniões. Antônio concordou, sentindo que agora o assunto merecia ser repensado, afinal confiava em Marcelo e percebera que este falava com conhecimento de causa, já que estava estudando já há alguns anos, e ele não era nenhum ignorante que acreditasse em fatos sem provas, mesmo porque era um advogado e, para estes, tudo precisa ser provado antes de ser julgado. Despediram-se e Antônio confirmou ao amigo a necessidade de pensar sobre a conversa que tiveram. Marcelo colocou-se à sua disposição caso precisasse de algum esclarecimento e voltou para seu escritório, sentindo que o primeiro passo havia sido dado para que Antônio encontrasse o caminho da espiritualidade e, com certeza, isto traria para ele muitas lições e explicações para as experiências pelas quais vinha passando e pelo que ainda estava por vir em sua vida. Quando chegou em casa naquele dia, Joana o esperava ansiosa para retomar a conversa que haviam deixado inacabada naquela manhã, porém teve que esperar que Antônio cuidasse das crianças e que estas já estivessem dormindo para que ele fosse se deitar. Assim que o viu entrar, tocou no assunto. Será que podemos terminar o assunto desta manhã? Veja, Joana, disse ele sentando-se ao seu lado na cama. Eu estou um pouco cansado, e já falei muito sobre isto hoje. Ela não entendeu muito bem e ele continuou. Hoje fui almoçar com Marcelo e acabamos falando o tempo todo sobre seus estudos que ele está fazendo, e não posso negar que ouvi coisas interessantes. Mas quero pensar com calma sobre isto e chegar às minhas conclusões sem pressa. Ainda não confio muito nestas coisas. Joana sentiu que era melhor fazer o que ele pedia. Com certeza Marcelo já deveria ter deixado muitas dúvidas em sua cabeça. Seria bom mesmo que ele pensasse com calma sobre tudo. Por isso concordou e deu-lhe um beijo de boa noite para que pudessem descansar. Os dias que se seguiram foram tumultuados com o serviço da mercearia, os cuidados com os filhos e com a casa. Assim, Antônio, que a princípio dedicava algum tempo para analisar a conversa que tivera com Marcelo, agora já não o fazia mais, apesar de achar muito interessante tudo que o amigo lhe havia dito. Preferiu continuar com seus antigos valores a ter que buscar novas respostas para suas dúvidas. Marcelo, por sua vez, também estava muito ocupado com seus negócios, já que precisava deixar tudo em ordem para poder se ausentar por mais de 30 dias do escritório, e havia ainda alguns detalhes de última hora com os preparativos do casamento. E apesar de não se esquecer do amigo, Marcelo não conseguia conciliar seus horários com a necessidade de voltar a conversar com Antônio, e este, como já havia feito sua opção, achou por bem não incomodar o amigo, que ele sabia estar ocupado. Foi somente na véspera do casamento que os dois tiveram a oportunidade de se encontrarem, pois Clara iria acompanhar Joana até seu médico, para que este autorizasse a comparecer na cerimônia. Já haviam conversado com ele há algum tempo, mas como o estado de Joana era delicado, este achou melhor não antecipar nenhuma resposta, já que de um dia para outro ela poderia entrar em trabalho de parto. Marcelo acompanhou Clara até a casa de Antônio, e quando soube que este não iria acompanhá-los, por estar com muito serviço na mercearia,
Resolveu procurar pelo amigo, pois queria voltar a conversar com ele antes de sair em viagem. Vendo entrar na mercearia, Antônio assustou-se. Aconteceu alguma coisa com Joana? Não, está tudo bem, só passei por aqui para ver como andam as coisas. Ainda bem, respondeu Antônio aliviado. Tenho tanto serviço aqui que seria complicado se os bebês nascessem agora. Você terá que se organizar para cuidar de tudo, pois isto pode acontecer a qualquer momento. Eu sei, e foi por isso que contratei um ajudante, que começa a trabalhar na segunda-feira. É um vizinho aqui do bairro, que já trabalhou em mercados e conhece toda a rotina do serviço, além de ser um ótimo rapaz e de total confiança. Isto é muito bom. Assim você poderá se dedicar aos bebês e a Joana nos primeiros dias. Marcelo ficou pensativo alguns minutos, enquanto Antônio falava com o Sérgio onde deveria arrumar uma mercadoria que acabara de chegar. Quando Antônio voltou sua atenção para Marcelo, este tocou no assunto que o levara até ali. E então Antônio, tem pensado no que conversamos naquele dia durante nosso almoço? Antônio saiu de trás do balcão e convidou o amigo para sentarem-se em um sofá que ficava no escritório ali nos fundos. Marcelo atendeu ao convite depois de instalados. Antônio respondeu: Sabe, Marcelo, eu concordo com algumas coisas que você disse, mas ainda não consigo acreditar em tudo que já ouvi sobre isto. Por isso prefiro continuar minha vida como vem sendo, sem me arriscar e me envolver com coisas que não conheço. A esta resposta, Marcelo foi categórico ao dizer: Mas a isto chamamos de covardia, de comodidade, meu amigo. Antônio admirou-se com o que ouviu. Marcelo, porém, com seu jeito simples e sincero de expor seus pensamentos, continuou seu raciocínio antes que este lhe dissesse mais alguma coisa. O que você acaba de me dizer é a resposta mais comum que recebemos das pessoas, quando se vêem diante de uma situação como esta. E muito mais fácil para uma pessoa continuar acreditando em qualquer coisa do que se ver obrigada a estudar, a pensar e, o pior, a crescer com as novas informações que ela passa a receber quando se dispõe a ir na busca do melhor. Antônio não interrompeu o amigo e Marcelo com muito jeito continuou: Antônio, isto não é uma crítica, é somente um comentário. Pois já ouvi várias vezes respostas como a sua, mas entenda, isto ocorre porque todos nós temos uma resistência gerada pelo sentimento de medo, de insegurança, de falta de fé em nós e nas novas situações que experienciamos no nosso dia a dia. E sabe por que isto acontece? Não, respondeu Antônio timidamente. Porque quando alguém nos mostra algo novo, algo que nos obriga a questionarmos nossos valores e até mesmo nossas atitudes conosco e com os outros, isto faz com que tenhamos que assumir maior responsabilidade por tudo o que fazemos e pela forma como pensamos e acreditamos serem as coisas. Esta é a maneira como tudo funciona. Percebendo que Antônio sentia alguma dificuldade em entender o que ele tentava lhe mostrar, Marcelo tentou exemplificar. Veja. Lembra-se de quando seus filhos eram pequenos e não sabiam andar. O que você fazia? Cuidava deles para que não caíssem e nem se machucassem. Mas mesmo assim às vezes eles caíam. Sim, sem dúvida, não conseguia evitar isso todo o tempo. Pois é, isto é o que acontece com as pessoas que ainda preferem pensar como você. Elas ainda não sabem andar, então preferem que alguém ou alguma coisa as apoie. Porém, assim mesmo sempre surge o dia em que elas caem, e isto faz com que mesmo depois de alguns tombos elas tenham que andar, pois elas foram feitas para isto. Nós podemos adiar esta consciência, porém isto não impede que ela sempre surja diante de nós através das situações do nosso dia a dia. O que acontece quando temos a oportunidade de nos aprimorarmos é como acontece com as crianças quando aprendem a andar. Umas caem mais, outras menos, mas todas conseguem andar um dia. Você quer dizer que um dia eu ainda vou acreditar em tudo que você acredita? Pelas minhas experiências e por tudo que venho estudando, tenho certeza que sim, então eu não tenho opção.
Sou obrigado a seguir por um caminho que não quero? Não é assim que funciona. A vida sempre vai te respeitar. É por isto mesmo que ela sempre vai trazer em suas experiências situações que deem a você a chance de poder mudar. Quantas vezes passamos por situações muito semelhantes e, em cada uma delas agimos de maneiras diferentes. Porque nós mudamos, e a vida sabendo disso nos oferece sempre a chance de experienciar coisas novas. E sabe por quê? Não, por quê? Porque a vida é mudança e ela sabe como é maravilhoso poder mudar e não ter medo de tentar coisas diferentes, pois só assim poderemos ter opções de escolha para dizer, isto é bom para mim, isto não é. Como você pode ter alguma opinião de algo que não conhece? Antônio ficou pensativo, tudo aquilo lhe parecia muito complicado. Achava melhor ficar como estava. Marcelo aguardou alguns instantes e depois concluiu para o amigo, sabe Antônio, até mesmo esta sua resistência às mudanças são características claras que tudo que falei é verdade. Em todos estes anos você nunca foi um homem que gostasse de aventuras, de coisas novas, não é verdade? É, sempre gostei de ficar quieto no meu canto. E veja você que as poucas vezes que resolvi mudar só arrumei confusão, problemas e dificuldades. Está vendo, no seu inconsciente mudar pode ser confuso, poder trazer problemas difíceis ou situações que você prefere não experienciar. Antônio não respondeu, sabia que o amigo dizia a verdade, pois sempre teve medo de mudanças ou de ter que enfrentar situações novas. Marcelo achou melhor não insistir mais, sentia que já havia dito o necessário ao amigo. E como, antes de tudo, a base do seu modo de ver a vida era o respeito a si e ao próximo, ele sabia que este, quando pudesse ou quisesse, também andaria e não seria preciso que ele ou ninguém lhe empurrasse. Por isso disse com carinho ao amigo, vamos deixar as coisas como estão por enquanto. Todos nós temos nossas limitações e com o tempo tudo irá tomando forma e, aí sim, você sentirá a necessidade de tentar, de mudar. Vamos deixar isto com o tempo. Marcelo sorriu e ficaram conversando sobre outros assuntos até que Antônio fechou a mercearia. Queria voltar para casa e saber se tudo estava bem com Joana. Encontraram as duas na sala conversando, e Clara estava muito animada com as notícias. O médico autorizou Joana a comparecer ao casamento. Isto é ótimo, disse Marcelo. E os bebês como estão? Perguntou Antônio sentando-se ao lado da esposa. Tudo bem. Ele disse que estão se desenvolvendo muito bem e acredita que conseguiremos manter a gestação até depois do 7º mês. Todos ficaram contentes com as notícias, mas Clara e Marcelo acharam melhor não se demorarem mais ali. Joana precisava descansar e eles também. Sendo assim, despediram-se com a certeza de que se encontrariam na cerimônia do casamento. No dia seguinte, a manhã estava radiante, o sol brilhava desde muito cedo e com certeza não haveria dia mais lindo para brindar aquela união. Os convidados aguardavam a chegada da noiva e, no altar, Marcelo, ao lado dos irmãos e de Antônio, estava ansioso e quase não conseguia disfarçar a emoção que lhe invadiu o peito ao ouvir a música que anunciava a chegada de sua amada. Imediatamente voltou-se para a porta, onde viu Clara surgir mais linda do que nunca em seu vestido de noiva, envolta pelas flores do campo que enfeitavam o coreto de seus longos e belos cabelos louros. O azul de seus olhos se misturavam à cor do céu, que reluziam com os raios do sol ao ver Marcelo, e ambos sentiram a grande alegria do saber amar e ser amado. A cerimônia fora realizada ao ar livre num sítio à beira de um belo lago. A paisagem não poderia ser mais encantadora, e tudo estava exatamente como Clara havia desejado. Um belo dia, muitas flores, aves no lago, e a presença dos poucos, porém bons amigos e familiares com quem ela gostaria de compartilhar este momento de intensa felicidade. Ao final da cerimônia, foi servido aos convidados um belo almoço com direito a música e muita atenção dos noivos a todos ali presentes.
Os pais de Clara estavam muito emocionados e Dona Helena, apesar de ter sonhado com um grande acontecimento social, para comemorar o casamento de sua filha única, rendeu-se à escolha da filha, pois realmente tudo estava maravilhoso e a felicidade dos noivos era compartilhada por todos. Joana recebeu dos amigos toda a atenção, chorou de alegria ao ver que estes concretizavam aquele sonho pela oportunidade de poder estar ali naquele momento. Tudo estava tão lindo e harmônico que, com certeza, muitos deixaram aquele lugar com a sensação de terem passado alguns momentos no paraíso. Os noivos partiram então para a viagem de lua de mel, na qual mais uma vez prevaleceu a vontade e o bom gosto de Clara. Seriam 30 dias de viagem por toda a Europa, pois esta gostava de unir o útil ao agradável, e sempre dizia que as viagens rompiam certas fronteiras da ignorância, pois só sabemos como e como vive o povo de um país, depois de convivermos durante algum tempo com ele. Dizia que as teorias e descrições muitas vezes são relativas às opiniões de quem as escreve. Capítulo 19. Clara e Marcelo continuavam sua viagem de lua de mel. 20 dias já haviam se passado e a cada lugar que visitavam, mais fascinados ficavam com as belezas que encontravam por toda parte. Clara sempre fora deslumbrada com a possibilidade de adquirir novos conhecimentos, pois apesar de já ter estado em alguns dos lugares visitados, sabia que sempre haveria algo a mais para aprender ali. Porém, foi durante a visita que fizeram à França, que ela teve o mais belo encontro com o saber e a busca de todas as verdades que regem o mundo, e quem sabe, o universo. Chovia muito naquela tarde e Marcelo propôs a Clara: gostaria de visitar aquela bela livraria que vimos aqui próximo ao hotel. Será que você quer me acompanhar, apesar da chuva? Mas é lógico que sim. Onde mais podemos encontrar algo interessante para fazer com esta chuva a não ser numa livraria? Espere só um momento que vou pegar nossas capas. Quando chegaram, ficaram admirados com o ambiente, com a beleza e a organização do lugar. Marcelo, logo na entrada, encontrou alguns livros sobre direito e começou a folheá-los. Gostava de conhecer a respeito da legislação de outros países. Clara, por sua vez, percorria as prateleiras com os olhos sem saber ao certo o que procurava, porém num determinado momento teve sua atenção voltada para duas senhoras de muito boa aparência, que retiravam de uma das prateleiras dois exemplares iguais, um para cada uma delas e, sem questionar, saíram comentando sobre o grande achado, pois há muito tempo ambas visitavam todas as livrarias de Paris sem conseguir encontrar o que procuravam. Imediatamente ela se interessou pelo livro. Aquela deve ser uma literatura excepcional, pensou ela vendo tamanha euforia das senhoras ao encontrarem os livros. Clara aproximou-se de onde estavam os livros e não compreendeu. Havia ali apenas mais um exemplar igual ao que as senhoras haviam retirado e intitulava-se Le Livre des Esprits, Allan Kardec. Ao ler aquilo, disse a si mesma: já ouvi comentários e brincadeiras sobre mortos e fantasmas, e até mesmo sobre pessoas que dizem poder conversar com estes, porém não sabia que alguém se dedicaria a escrever um livro sobre isto. O livro dos espíritos, o que será que pode haver neste livro, para fazer com que duas senhoras tão distintas se interessem tanto por ele? Foi com esta dúvida que Clara resolveu comprar o livro, porém estava decidida a não comentar nada com Marcelo sobre o assunto a que este se referia. Pensou que talvez ele não gostasse ou, até mesmo, zombasse dela pela compra do livro. Marcelo, vendo-a se aproximar com o livro na mão, tratou de optar por um dos títulos o qual já havia folheado e saíram da livraria. Chegando ao hotel, Marcelo a convidou: vamos tomar um café no restaurante antes de subirmos para o quarto. Não, Marcelo, prefiro subir e tomar um bom banho, pois com esta chuva acabei me molhando um pouco e não quero adoecer em plena lua de mel. Então, se não se importa, vou ficar por aqui ler um pouco enquanto tomo meu café, depois vou para o quarto. Acho ótimo, assim posso me demorar no banho quanto quiser.
Clara deu-lhe um beijo e foi para o quarto respirando aliviada. Sabia que pelo menos teria tempo de ler algumas páginas do livro sem que o marido visse. Já no quarto, tratou de encher a banheira e depois de trancar a porta do banheiro, entrou no banho com o livro na mão. Começou a folheá-lo e surpreendia-se cada vez mais com seu conteúdo. Seu entusiasmo era tanto que nem percebeu Marcelo batendo na porta. "Clara, tudo bem com você?" perguntou ele ao não obter respostas às suas batidas. "Já vou, querido." "Um momento," respondeu ela afobada ao dar-se conta que estivera ali por quase uma hora. "Que banho mais demorado," disse ele vendo-a sair do banheiro. "Já havia lhe chamado por 2 vezes e não obtive resposta. Pensei que algo estivesse errado." "Você não está bem?" "Estou ótima. É que estava lendo na banheira e me distraí. Não ouvi quando chamou." "E pode-se saber qual assunto tão interessante sobre o qual a senhora lia, que a deixou surda aos chamados de seu marido apaixonado?" brincou Marcelo. Clara percebeu que não teria como esconder o livro do marido, e meio sem jeito levantou o livro que trazia entre as mãos em sua direção. Marcelo olhou para o livro e sentiu seu coração disparar, porém controlou-se e afirmou com naturalidade, sem ao menos pegar o livro das mãos de Clara: "Realmente, este é um livro que faz com que nos esqueçamos do mundo que nos cerca quando lemos." Clara ficou perplexa a estas palavras e Marcelo, tomando coragem, prosseguiu: "Sem dúvidas é um livro que requer muita atenção em sua leitura e, claro, horas de reflexão sobre tudo o que acreditávamos e sobre os valores que assumimos como sendo bons para nós até então." Vendo que Clara não conseguia sequer sair do lugar, tamanha era a surpresa causada pelo que ele lhe dizia, Marcelo brincou: "O que houve? Está vendo algum fantasma?" E riu gostosamente dos olhares cheios de perguntas que Clara lançava sobre ele, até que finalmente ouviu sua voz: "Quer dizer que você conhece este livro? Que já leu sobre o assunto e nada havia me falado?" "Sim, eu já li este livro e também já conheço algo sobre o assunto, só não comentei nada com você, porque ainda não me sentia preparado para envolvê-la nisto. Sei que é uma pessoa muito curiosa e queria estar preparado para poder responder a todas as suas perguntas, mas como a vida é muito mais sábia do que nós, ela mesmo tratou de levar até você o que precisava saber e no momento certo. Por que não me falou sobre isto antes? Você sabe que gosto de estudar tudo que possa trazer algo de bom para mim ou para as pessoas de um modo em geral. Me desculpe, Clara, mas você estava muito envolvida com sua faculdade e com o trabalho no hospital. Senti que seria melhor que eu estudasse para que depois pudesse lhe passar o maior número de informações possíveis, exatamente por saber deste seu jeito de ser. O que posso lhe dizer agora é que você tem nas mãos um assunto que merece muita atenção e estudo, pois pelo que eu pude observar durante este tempo em que venho estudando, é que há na espiritualidade um leque de possibilidades para serem assimilados e principalmente praticados. E só assim serão realmente compreendidos pelos que abraçam esta nova forma de sentir a vida." Clara compreendeu a atitude do marido e com carinho disse: "Obrigada por pensar em mim desta forma. Você não me deve desculpas, pelo contrário, eu é que fui muito indelicada com você." Os dois se abraçaram e Clara voltou ao assunto. "Bem, então para aproveitarmos esta oportunidade que a vida nos deu, que tal sairmos para jantar? Assim poderemos conversar e você pode me contar como tudo aconteceu com você e eu também posso tirar algumas dúvidas sobre o que li até aqui. O que acha?" "Acho que sua ideia não podia ter sido melhor. Vou agora mesmo para o banho e depois podemos sair." Marcelo beijou a esposa e foi para o banheiro. Sentia-se feliz por tudo ter seguido seu curso natural. Já havia resolvido contar a Clara sobre seus estudos nesta viagem, porém sabia que o momento ideal para esta conversa surgiria sem que ele precisasse se preocupar. E tivera a confirmação disto vendo que tudo havia dado certo. Mais uma vez ele sentiu o bom senso com que a vida age quando confiamos nela. Clara, por sua vez,
Arrumou-se rapidamente para poder continuar com sua leitura por mais algum tempo. Queria saber o máximo possível sobre o assunto, pois por algum motivo, isto entrar em sua vida e ela sabia que certamente teria bons ensinamentos para tirar de tudo aquilo. Durante o jantar, Clara sobrecarregou Marcela de perguntas. Este respondia com muito carinho a tudo que a esposa desejava saber, apesar de sempre ressaltar que havia muitos detalhes do que ele próprio ainda estava estudando com os amigos que conheciam mais a fundo o assunto. Esta ficou fascinada quando o marido lhe contou como tivera a possibilidade de saber sobre a espiritualidade e este novo modo de entender a si, aos outros e ao mundo. Ficou muito contente ao saber que Joana também estava interessada pelo assunto. Neste momento entendeu que realmente há oportunidades para que todos os que queiram, possam aprender e melhorar, e que estas são ilimitadas. Ao voltarem para o hotel, Clara estava determinada a acompanhar o marido às reuniões de estudo com os amigos. Sentia-se como se estivesse ingressando numa nova escola, onde sabia que poderia aprender muitas coisas boas. O que ela não sabia, porém, é que isto já acontecera desde o seu primeiro dia de vida aqui na Terra. Capítulo 20. Benor levantou-se cedo naquele sábado, pois havia prometido levar os filhos para pescar no lago que havia ali na antiga divisa entre as duas fazendas, Vale Verde e Primavera. Era um pouco afastado da casa, mas era um belíssimo lugar e havia muitos peixes e os meninos sempre gostavam de visitar o lugar, quando estavam por lá. Já havia quase um mês que chegaram ali e só agora Benor concordou em levá-los, pois não estava muito bem de saúde. Apesar de ter consultado 2 médicos e ter feito vários exames, nenhum deles encontrou alguma alteração física que justificasse os sintomas que Benor dizia sentir e este só não se entregou a uma cama, por ter a presença dos filhos ali, que lhe revigoravam com sua energia gostosa de criança. Até mesmo Jane estava preocupada com o irmão, e apesar deste não comentar nada sobre o assunto era visível seu abatimento. Porém, ele mesmo pensava tratar-se de uma estafa, e acreditava também ser algo ligado àquela ansiedade que sentia em relação a Joana, já que nunca antes havia sentido tal interesse por uma mulher. Imaginava que assim que pudesse voltar a se dedicar a conquistá-la se sentiria melhor. Já estavam de saída quando Jane surgiu na varanda. "Tem certeza que não quer que eu vá junto?" disse olhando para o irmão ao volante da caminhonete. "Não precisa, é um passeio cansativo para mulheres. Além do que, estou com o Tião e também vou levar mais um empregado para ajudar com os meninos. Não se preocupe, ao final do dia estaremos de volta." "Está bem." Jane concordou, mas não ficou tranquila e sentia que deveria ir junto. Por isso decidiu que na hora do almoço, pegaria um carro e iria até o lago ver se estava tudo bem, pensou ela ao ver o irmão se afastar da casa. E assim fez. Quando chegou ao lago, encontrou Benor deitado numa rede. Estava pálido e não conseguia disfarçar o mal-estar que sentia quando a viu chegar. "Por que você não voltou para casa?" disse ela ao irmão que tentava se levantar. "Os meninos estão se divertindo tanto, não podia estragar o passeio deles. Lucas até pescou um grande peixe que Tião preparou para o almoço." "Benor, você precisa se cuidar. Você não me diz nada, mas eu sei que não está bem de saúde, deveria procurar um médico." "Eu já consultei 2 médicos muito bons logo que vocês chegaram. E eles não encontraram nada de errado comigo. Deve ser apenas uma estafa, e como tenho me dedicado muito aos meninos nestes dias, também não pude descansar o suficiente." "Bem, isto é verdade, você está se desdobrando para atender aos desejos dos meninos e acompanhá-los em tudo que inventam para fazer. Ainda bem que partimos na próxima semana, assim você poderá descansar e se recuperar." "Mas já vão embora?" "Sim, quero chegar alguns dias antes de recomeçar as aulas, assim teremos tempo de organizar a casa e retomar os velhos horários com as crianças, pois aqui todas as regras foram esquecidas. Eles estão de férias,
Não podiam deixar de aproveitar desta liberdade aqui da fazenda, além do que, eu estava morrendo de saudades deles. Eu sei, mas precisamos voltar. Você entende melhor destas coisas do que eu, mas acho bom você já avisar para eles, senão vai ser uma choradeira na hora de ir embora, e eu não gosto de vê-los tristes. Pode deixar, vou conversar com eles amanhã. Jane achou melhor ficar ali o resto da tarde, apesar de perceber que o irmão estava melhor depois de um pouco de descanso na rede. E afinal, ela também acabou se divertindo com a algazarra que as crianças faziam com cada peixe que conseguiam pescar. Muito longe da fazenda, Margot preparava o jantar enquanto conversava com Chico sobre a visita que fizeram ao delegado no dia anterior. Lá ficaram sabendo sobre as investigações que este mandara fazer a respeito do coronel Bienor e, apesar de Margot ter contado sobre suas suspeitas, o delegado não conseguira nenhuma prova ou fato novo que pudesse ligar o ocorrido entre eles, com a morte de Mabel. É uma pena que o delegado não tenha conseguido nenhuma prova contra o coronel, disse ela ao amigo. Sem dúvida, pois sabemos que o ocorrido aqui não foi um acidente como a polícia está dizendo, não foi uma bala perdida. Sabemos que é bem o tipo de coisa que o coronel costumava fazer. Sim, eu sei, mas o delegado disse que o coronel não registrou nenhuma queixa sobre o dinheiro que ele me deu e que, tanto ele como aquele seu empregado, que costuma cumprir as ordens dele, estavam na fazenda naquele dia. Assim fica difícil conseguir provar alguma coisa. Se pelo menos tivéssemos alguma pista, se alguém daqui tivesse visto alguém suspeito, isto poderia ajudar. Chico, é isto, você acaba de me dar uma grande ideia. Vamos conversar com as meninas, quem sabe alguma delas tenha visto algo. Não adianta, Margot. Os policiais já interrogaram todas elas e ninguém sabia de nada, e agora fica ainda mais difícil, já que algumas foram embora para outras cidades, quando você resolveu não abrir mais este tipo de negócio. Eu sei, Chico, mas e se alguma delas viu por aqui, alguém lá de onde morávamos? Não seria muita coincidência? Além do que elas podem não ter comentado sobre isto com os policiais, por não saberem do meu caso com o coronel. Bom, isto é verdade. Vamos fazer o seguinte, amanhã à tarde eu vou até a boate e converso com as meninas que ficaram trabalhando ali. Conto sobre nossas suspeitas e caso alguma delas saiba de alguma coisa, eu a trago até aqui para que você converse com ela. Os dois animaram-se com a possibilidade deste fato. Haviam se esquecido completamente de perguntarem às meninas se estas haviam encontrado por ali algum conhecido da antiga cidade onde moravam, pois o coronel poderia muito bem ter mandado alguém fazer o serviço sujo para ele, enquanto ficava na fazenda para não levantar suspeitas. No dia seguinte, Chico foi até a boate depois do almoço e conversou com as meninas. Todas afirmaram não ter encontrado nenhum conhecido por ali, porém Cíntia deu uma boa notícia para Chico. Olha, Chico, nós aqui não vimos ninguém, mas pode ser que alguma das meninas que foram embora tenha visto, e elas ficaram de passar pela boate no próximo mês para receber pelos dias que ficaram trabalhando aqui. Isto é ótimo, Cíntia. E será que você pode me avisar quando elas vierem? Preciso conversar com elas. Claro, pode deixar, todas nós queremos ajudar a resolver o caso de Mabel, e se alguma de nós souber de alguma coisa eu mando avisar. Todas concordaram com Cíntia e Chico voltou para casa, onde encontrou Margot ansiosa por notícias. Depois de lhe contar toda a conversa que tivera com as meninas, Chico concluiu. Bom, agora só nos resta esperar. Pois se uma delas souber de algo, nós vamos descobrir. Duro vai ser esperar até lá para sabermos isto. Os dois entreolharam-se, porém não havia nada que pudessem fazer para mudar aquilo, só no mês seguinte teriam a resposta que buscavam. Alguns dias depois Benor esperava por Tião, quando este entrou na sala apressado. Desculpe o atraso, coronel,
Mas precisava deixar umas ordens para os empregados antes de seguirmos viagem. Não faz mal. Eu também só acabei de tomar meu café da manhã agora. Então podemos ir assim que o senhor quiser. Pode ir buscar o carro e levar minha mala, eu já vou. Benor foi até a varanda enquanto